Jai. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Passa a palavra à missionária. Amém, gente. Glória a Deus. A paz do Senhor é uma alegria sempre, satisfação poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estava com saudade, né? É, não tenho podido participar nesses dias com tanta, como eu posso dizer, com tanta assiduidade, né? Mas sempre no coração e com vontade de estar aí. Sempre que tarde que tia me manda o link, dá aquela tremedeira, ó, vontade de abandonar tudo e estar com o pessoal aí, né? Para estar na presença de Deus. Mas, né? Tem outras Cuidado para quando demandas. chegar no final do ano ter que fazer recuperação. Sua caderneta está cheia de falta. Pois é, meu Deus, como resolver isso? Mas eu estou muito feliz, eu estou alegre, contente com o nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e nesse momento Ele está trabalhando. Você crê que Deus está trabalhando em seu favor? A Amém. palavra ela está em movimento constantemente. A Bíblia diz que Jesus é a palavra é o verbo da vida, é aquele que está o tempo todo movimentando, gerando, fazendo, realizando, criando, transformando. E eu sei que ele com certeza mover-se aqui nesta tarde, em meu favor, em teu favor. Eu quero desde já, eu peço que você aumente sua expectativa em Deus. Eu gosto sempre de falar isso, sempre que você for ouvir alguma palavra, alguém vai transmitir algo da parte dos céus, aprenda uma coisa, aumenta a tua expectativa, coloca a tua expectativa lá em cima, mas veja, não é tua expectativa no homem de Deus, mas sobretudo naquilo que Deus pode fazer através desse homem de Deus. Acredita que Deus realmente quer realizar, quer fazer, quer operar, está fazendo. Mas eu lembro que Jesus não pôde fazer muita coisa, porque as pessoas se escandalizaram com ele. Nós nos escandalizamos uns com os outros quando eu olho para a pastora Ruth e vejo ela como uma mulher comum, quando na verdade ela não é uma mulher comum, ela é uma mulher extraordinária, ela é uma mulher de Deus, ela é alguém que tem poder, ela é alguém que recebeu dos céus uma envergadura, uma capacidade para liberar dons sobre os homens. Então, toda vez que você for para algum evento, para algum lugar onde a palavra de Deus estiver sendo ministrada, aumenta a tua expectativa, honre a pessoa que está ali com fé no teu coração, porque a Bíblia diz que quem honra um profeta recebe galardão de profeta. Isso é poderoso, isso é algo que nós devemos acreditar. Tudo aquilo que você despreza, você vai perder. Saul, ele desprezou a sua primogenitura e ele perdeu. Preste atenção nisso aqui, isso é um princípio. E é importante que você compreenda que o lugar que você está agora não é mais um lugar natural. Por que não é mais um lugar natural, Jai? Porque existe a presença do Senhor. A Bíblia diz que aonde nós estamos reunidos, que aonde existe comunhão, o Senhor ordena a bênção nesse lugar. Está escrito lá no livro de Salmos, Jesus falando, onde houverem dois ou mais reunidos, que concordarem sobre alguma coisa, assim lhes será feito pelo vosso Pai que está no céu. Como é que está o seu coração nessa tarde? Como é que está a tua vida nessa tarde? Como é que está a tua expectativa acerca daquilo que Deus está fazendo nesses dias e acerca daquilo que ele vai fazer, porque Deus, ele foi no passado, ele é no presente, ele já está no seu futuro. Ele está trabalhando nesses dias sobre a minha e a tua vida. E hoje a nossa ministração está aqui no livro de João, no capítulo 2. Abra o texto, por favor, João, capítulo 2. Vamos meditar sobre aqui as bodas de Caná. Todos nós conhecemos esse texto, provavelmente. Eu vou ler o texto e diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto eles vos disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas, e encheram-nas até em cima. E logo que mostra cima, ok, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Eu quero que você foque na expressão aqui que está escrito no texto, diz: todo homem, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Sobre esta palavra eu quero profetizar sobre a tua vida, que o melhor momento da tua história, o melhor vinho, o Senhor ainda está por realizar sobre a tua vida. O melhor vinho, o melhor momento, a melhor alegria, o teu melhor estágio, o teu up ainda não aconteceu, porque Deus deixou o melhor para depois. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei quais têm sido as circunstâncias da tua vida e o que ela está dizendo para você, mas Jesus chegou na casa, Amém. Jesus chegou na festa, e Amém. quando ele chega na festa, ele muda as coisas, ele muda a história. É importante nós compreendermos esse texto, mas antes de entendermos, eu quero orar. Pai Celestial, eu oro agora. Senhor, eu te agradeço porque de tudo que o Senhor nos deixou como herança a tua palavra, porque tu és a palavra, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, porque sobre a tua palavra caminhamos, sobre a tua palavra vivemos, sobre a tua palavra nos movendo, sobre a tua palavra existimos, que a sua palavra, oh Jesus, gere luz nesta tarde sobre os corações, sobre as mentes, sobre as emoções, sobre as famílias, sobre os lugares mais escuros e obscuros das nossas vidas, que a tua palavra possa penetrar, ó Deus, como espada, ó Deus, que corta dos dois lados, que ela possa fazer divisão, que ela possa alcançar e realizar aquilo para o qual foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós conhecemos esse texto. Se você é um cristão, você sabe que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou após a descida do Espírito Santo sobre ele. Esse é, sem dúvida, um marco histórico, e por isso esse é um dos milagres que o próprio João, o apóstolo João, vai escrever no seu livro. Por que é importante? E por que que o apóstolo João, ele colocou esse milagre, né? Já que ele, na sua forma de escrever o texto, o livro de João, porque nós temos 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados os evangelhos sinóticos, eles são vistos do mesmo ponto de vista, com o mesmo olhar. Na maioria das vezes você vai ler, você vai compreender que é quase sempre a mesma coisa, é como se a história se repetisse. Os escritores, para os historiadores, eles acreditam que em algum momento uma fonte única foi consultada a fim de que esses 3 evangelhos fossem escritos. Agora, o que difere o apóstolo
João, na sua escritura do Evangelho de João, é o fato de que ele foi escrito de maneira prepositada, ele foi escrito de forma coerente, de forma objetiva, intencional. E quando o apóstolo se milagres diferente do anterior dos outros evangelhos que escreveram para revelar Cristo como sendo o filho de Davi, como sendo homem, como sendo nascido de homem. Aqui nós temos uma história, nós temos esses milagres postos para revelar que Jesus, ele era o Filho de Deus na terra. Ele foi o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse foi o objetivo do escrito do Evangelho de João. Então, nós vamos, inclusive, enfrentar uma galeria de alguns milagres específicos que vai justamente provocar a nossa fé nesse sentido. Um exemplo disso é a história de ali da Samaritana. Nós conhecemos quando ela toca em Jesus, não é isso? Quando ela tem aquele encontro ali com Jesus ali no poço de Jacó. E aqui, senhores e senhoras, nós temos uma realidade que não é diferente. O objetivo de João, por me escrevendo aqui essa mensagem, é provar para a sua igreja de que Jesus não era um homem comum. Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus era Deus. Como que ele escolheu, de que maneira ele enfrenta esse texto? Ele vai escrever, ele vai mostrar que o ato que Jesus realizou, que a transformação dessa água em vinho, só consegue fazer isso se você for divino. Ao contrário, é impossível isso acontecer. Ou seja, mas qual é o objetivo dele com isso? É nos fazer lembrar nesses dias que o nosso Deus, que o nosso Jesus, ele é Deus e que ele continua fazendo milagres e que ele continua operando, que ele está operando em todos os lugares, em todas as festas, em todos os cantos. Aonde há fé, aonde há esperança, há ação de Deus no nosso favor, em favor do seu povo. E aqui, queridos, nós temos o relato de Jesus indo para uma festa, é um casamento, é muito propício. Não só isso, ele estava com a sua mãe, mas os seus discípulos também foram convidados. Então, estava ali Jesus com a sua comitiva, com seus 12, eu acredito. E então, acaba o vinho, é findado o vinho. Acabou o vinho, agora pense só vocês sabem que tem, olha, quando eu casar, eu provavelmente, pastor Amara, eu não irei dar essas super festas, porque no final as pessoas vão para a festa, Ritinha, e ainda sai falando do vestido da noiva, né? Fala que talvez o brigadeiro não estava tão saboroso, não é isso, Célia? Então, assim, existe os olhares estão em prol ali de todo o arcabouço, o aparato, dessa situação que foi criada, que nós chamamos de cerimônia, né? De casamento. E é tremendo. Os noivos estão se alegrando, gente, mas o vinho acaba. Não sei se você sabe, o casamento em Israel, ele acontecia, Ritinha, tradicionalmente eram 7 dias de festa, era uma espécie de carnaval, festa tradicional que nós conhecemos, porém, nos moldes judaicos, né? Então, havia ali, naquele momento, uma expectativa de que essa festa fosse continuar. Eu não sei qual era o dia em que essa festa estava diante do sétimo dia, né? Mas eu sei que ela estava acontecendo, o vinho acaba, e se acaba o vinho, gente, acabou a festa. Porque por mais que, para nós, a tradição hoje é que nós não tomemos vinho, e aquele que é sábio acaba aqui seguindo o direcionamento lá do Paulo, quando diz que nós devemos aí nos embriagar com o vinho do Espírito, né? E não sobre as bebidas fermentadas. O fato é que, de uma forma ou de outra, já foi provado que realmente Jesus transformou a água em vinho, gente. Eu não vou entrar nesse mérito
se era vinho com álcool ou não, eu entendo que era, mas eu respeito a tua opinião e a tua crença acerca disso. O importante aqui é saber que o vinho, na Bíblia, tem a conotação de alegria, tem a conotação de festividade. Então, é isso que esse vinho transmite. Pense só você que se faltasse o vinho, não faria sentido a festa continuar. Você está falando isso, está pensando, mas como assim festa é com vinho? Você bebe vinho na sua festa? Não. Porque nas festas dos crentes tem muito Espírito Santo e você se embriaga com ele, né? Tem muita alegria de Deus. É um outro tempo, é uma outra inauguração, é uma outra realidade. Mas há também Coca-Cola. Eu não tomo, mas tem gente que toma e fica satisfeito com a Coca-Cola, sim ou não? Então, gente, a realidade faltou o mais importante da festa. Faltou o mais importante. E Maria, diante daquela realidade, porque mulher tem uma capacidade incrível. Mulher consegue perceber as coisas nas entrelinhas. Eu sempre falo para amigos meus, cara, se tua mulher falou, desconfiou, cara, obedece, tu vai dar que te diz, não fica a cara dela, ou não fica a cara dele. Tem alguma, não é? Vocês não são assim? Tem umas coisas esquisitas, né? E aí você fica olhando, o que essa mulher viu? O que ela está observando? Eu fico assim, mas não fui. Mas normalmente sempre dá certo. É impressionante isso. Mulher tem uma capacidade de ver o que homem não vê. Por isso que a Bíblia Pode continuar, querido. Se tiver com o microfone aberto, por gentileza. Pode continuar, gente. parece-me, Ritinha, que Maria percebeu primeiro do que Jesus. Mas se eu falar isso, eu vou dizer que ele não era onisciente. Na verdade, ele já sabia, mas Jesus gosta de provocação, Deus gosta de ser provocado. E eu provo isso para você. Alguém chegava para Jesus e dizia: Jesus, socorre-me. O cara era aleijado, era cego, estava padecendo de alguma coisa e Jesus fazia cara de paisagem e perguntava: o que é que você quer que eu faça? É mais ou menos assim: a criança está com a boca assim, com fome na sua frente. Você sabe o que é, porque. Mas você está perguntando: e aí, você quer o quê? Gente, mas Jesus gosta de ser provocado. O porquê que ele tem a natureza desse jeito, não me pergunte. A verdade toda é que inteligência emocional é você saber como o outro funciona e você corresponde a isso, porque senão seus relacionamentos não vão ter sucesso. Eu sei que Maria vai chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, o vinho acabou. E Jesus pergunta para ela: o que é que eu tenho contigo? Tipo assim, ainda não chegou a minha hora. Você não está entendendo, sabe? Mas sabe o que é legal aqui, gente? O que eu acho fantástico, Maria conhecia Jesus. Maria conhecia o caráter do seu filho. Conhecia ou não, gente? Olha o que ela vai dizer. Ela nem ligou porque ele falou. Ela passou por cima. Ela disse: ó, conheço ele. Conheço a bondade do seu coração. E eu sei que ele não vai deixar correr o nome desses noivos por essa cidade. Faça tudo quanto ele disser. Olha que tremendo isso aqui, gente. Olha que poderoso. Faça tudo. Ela vira ali para os servos da casa e ela vai dizer o quê, gente? Faça tudo quanto ele disser. Meu Deus, gente. Meu Deus, olha isso. Como é que Maria sabia, gente, que ele ia se mover? Maria conhecia o caráter de Jesus. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes, Ritinha? A gente caminha com Jesus, já experimentou das misericórdias de Jesus, já experimentou do seu amor, da sua bondade, mas não tem coragem, não se ousa para ficar seguro na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. Quando vem uma situação semelhante, olha você temendo de novo. Maria não. Maria estava diante do seu filho, conhecia o caráter dele, tinha a segurança de que além dele ser poderoso, ele ia dar um jeito naquela situação. Mas aquela família que estava começando não ia começar com difamação no seu ministério, no seu casamento. Tá entendendo aqui, gente? Tá compreendendo aqui o mistério? Tá entendendo? Olha só, você precisa acreditar que o mesmo Jesus
que operou no passado, ele continua operando hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, no que parece o teu pior momento, Deus vai fazer cooperar para o momento de maior vitória na sua vida. Você crê nisso aqui? Olha só, porque nós estamos diante de uma situação em que o vinho acaba. Lembra de José, gente? José já tinha vendido, já tinha sido vendido. Ele já tinha sido vendido. Ele já tinha sido acusado de estupro. O último estágio dele, gente, era na prisão, fim de linha, game over. Acabou. Não tinha esperança para ele. Você está entendendo? Mas todos nós conhecemos a história de José, o resultado. Sabe, Deus vai virar o cativeiro de alguém nessa tarde. Você pode estar aqui intercedendo por alguém. Maria intercedeu. Maria estava ali intercedendo por aquele casal que ela nem conhecia, talvez nem fosse tão íntimo, mas tinha sido convidado para o casamento, estava lá, viu a necessidade e intercedeu. Ei, querido, se levante, interceda por alguém. Olha, o centurião, ele foi um homem que tinha um servo que estava doente. E ele vai interceder perante Jesus por aquele servo, e distante, à distância, Jesus intercedeu, Jesus moveu em favor dele. Sabe, muitas das vezes nos falta fé para nos mover com base naquilo que Jesus já fez, com aquilo que ele já realizou, querido. O seu inimigo não sabe. Mas Deus, muitas das vezes, ele vai permitir alguns processos na sua vida para que ele possa nos dar maior honra. Você está entendendo isso aqui, Ritinha? Amém. Tem situações, olha que eu estou profetizando. Tem gente que está vivendo situações aqui nessa tarde, situações de desonra. Eu estou falando de situações de desonra. Situações de desonra, de vergonha. Alguém que foi casado que não deu certo. Alguém que foi frustrado naquela empresa que não deu certo, alguém que foi frustrado no emprego emocionalmente, alguém que foi jogado dentro do poço, foi posto em uma situação complicada. Mas eu quero lembrar algo para você, querido. Todas as vezes que Deus permite esse tipo de situação, é Deus querendo promover você, é Deus querendo te dar honra. Olha isso, Isaías 61, 7 diz: em lugar de vossa vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, vocês possuirão o dobro e será de grande e perpétua alegria. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Amém. É só para quem crê, é só para quem recebe, Amém. é só para quem crê, é só para quem tem sido duplamente envergonhado, é só para quem se viu um dia envergonhado em situações de desonra. Ei, entenda isso, porque quando a gente está passando por uma situação complicada, o que a gente imagina é que a coisa está acontecendo para o nosso mal. Imagina esse casal recebendo a informação de que o vinho acabou. Gente, no meio de um casamento, já pararam para pensar nisso? Já pensou o bolo não chega no dia do casamento? Meu Deus do céu! Pensa só, eu vi um dia desse um casal que o bolo caiu, espatifou no chão. Se Jesus está nesse casamento, ele vai providenciar um bolo bem flu-flu, como vocês gostam. Eu tenho certeza que não seria multiplicação de vinho, mas ele ia mandar providenciar um bolo. Você está entendendo isso aqui? Porque não é sobre as necessidades de Jesus, não, querido, é sobre as tuas necessidades. É se te move, se te constrange, se te dói, se te sente. Ele sente também. Você está entendendo isso aqui, querido? Amém. Porque a tua guerra, talvez, em algum momento, eu venha diminuir aquilo que você está passando. Eu posso até dizer para você que é isso, bobagem, está brigando por isso. Jesus não faz isso com a gente. Jesus sabe aonde o calo de cada um dói. Jesus entende qual é a necessidade de cada um. Você entende isso aqui? Jesus sabe o que é dor para aquela mulher lá que tinha um fluxo de sangue. Jesus sabe o que era desonra para aquele que estava paralítico. Você consegue entender, querido? Então, sabe, quando a gente está passando por uma situação complicada, por uma situação difícil,
somos tendenciosos a pensar que estamos passando por isso porque Deus nos abandonou. Eu quero lembrar para você o que está escrito em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas juntamente. Presta atenção nisso aqui. Olha para mim aqui. Olha isso. Todas as coisas juntamente, todas, absolutamente todas, sem excluir coisa alguma, cooperam, contribuem, corroboram para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. Você está dizendo que é para a morte, Deus está dizendo: ei, pastor Amaro, é para promoção, ei, Célia, é para promoção, ei, Lília, não é para morte, é um novo tempo, é uma nova estação, é o preparo, é a estrutura, é eu te promovendo, sou eu preparando a mesa perante os teus inimigos. Ei, querido, não tem como a mesa ser preparada se um dia a mesa não foi tirada de alguém. Você está entendendo isso aqui? Sabe o que o nosso inimigo não sabe? É que toda vez que ele age contra mim e a você, ele está dando a Deus a possibilidade de honrar a minha e a tua vida. Toda vez que alguém puxa o teu tapete, ela está dando a oportunidade de Deus derramar dupla honra sobre a tua vida. Porque são sobre questões como essa que Deus se move. Deus não suporta a viúva, Deus não suporta o órfão, Deus não suporta o pobre, o estrangeiro. Deus não suporta essa classe de pessoas passar por injustiça. Deus não suporta a injustiça. Toda vez que Deus vê a injustiça, ele se move para trazer justiça. Deus está trazendo justiça nessa tarde. Eu estou profetizando nessa tarde. O Senhor está falando com alguém muito específico nessa tarde. Você que foi injustiçado, Deus vai responder a você. Deus, o próprio Deus, vai se levantar. A resposta dele para você. Ah, já ele não respondeu quando eu estava passando naquele momento. Fica tranquila. Fica tranquila, Jesus, nesse casamento, ele não foi até o noivo tentar consolar nada disso, porque não adianta, querido. Tem uma época que consolo não resolve o teu problema, tu quer resposta, tu quer ver a mão de Deus se mover. E por isso que Jesus chega ali para os discípulos, Ritinha, para os servos lá da casa e diz: ei, enche as talhas, enche as talhas. Você entende isso aqui? Deus não tem conversa para com seus inimigos. Deus não conversa com seus inimigos. A conversa de Deus é te honrar. Você entende isso aí? Olha, Deus está me falando de alguém que está esperando há algum tempo. A desonra, ó, já vem. Fica tranquila. Descansa o teu coração. Quanto maior a desonra, maior a honra de Deus sobre a tua vida. Quanto maior a desonra, maior a honra de Deus sobre a tua vida. Mefibosete, ele foi esquecido, mas a carruagem foi o real foi buscar ele. José foi esquecido na prisão, mas a carruagem estava preparada, o anel estava preparado, a roupa estava preparada, e Deus está dizendo para alguém aqui nesta tarde: está tudo preparado para você, para Deus te honrar. Você entende isso aqui, querido? Você crê? Oh, rebalacho tekelebiante orebanacho. Oh, rebalabaixo, tequelebiante, orebadache. Oh, Deus está visitando alguém nessa tarde. Deus está visitando o coração de alguém nessa tarde. Deus está visitando, eu vejo Deus levantando alguém nesta tarde. Eu vejo Deus trocando as roupas de alguém nesta tarde. Eu vejo Deus cortando o cabelo de alguém nesta tarde. Eu vejo Deus preparando alguém nesta tarde. Oh, rebalacho, tequelebiante, orebanacho. Ah, querido Mardoqueu, olha o que o senhor está falando. Mardoqueu vai ter que dar uma volta com você pela cidade. Rebalaiaçu e canto de calabaço. Mardoqueu vai ter que dar uma volta com você pela cidade. O seu inimigo vai ter que ver Deus te honrando na cidade. Oh, creia, querido, creia. Você crê que Deus tem preparado. Você crê. Ei, mas já eu não estou vendo nada. É claro, cala pálida, que você não vai ver nada.
Porque se você vê, isso não é fé e nem é esperança. A Bíblia diz: olhos não viram, não chegou aos teus ouvidos aquilo que Deus tem preparado para ti. Então, para de olhar para o natural, para de olhar para a tua circunstância, como se dela Deus precisasse fazer alguma coisa ou dependesse. Deus não depende de você, dos seus recursos, para fazer nada na sua vida. Deus só precisa de fé. Deus só precisa de fé. E quando Ele quer, nem de fé Ele precisa, porque Ele mesmo decide fazer por Ele mesmo. Você está entendendo isso aqui, querido? Você está compreendendo? Amém, O Senhor. seu pior momento, o diabo não sabe. Sabe quando o teu inimigo puxa você para baixo? Já viu isso? Já viu uma borracha de um estilingue? Eu não sei se você já viu, Ritinha, de Badog. Você puxa para baixo, você puxa, quando você solta, ou a velocidade que aquela pedra alcança. Você consegue entender isso aqui? O diabo, quando te puxa para baixo, é isso que ele faz com você. O seu inimigo, quando te puxa para baixo, está te dando a oportunidade de viver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Há um agir de Deus aqui nessa tarde. Há um mover do Senhor aqui nessa tarde. É só para quem crê, querido. Lembra que eu falei para você? É só para quem crê. Deus me mandou vir aqui nessa tarde. Eu estou sempre ensinando, mas nessa tarde o Senhor disse: vai e profetiza. Vai e profetiza. Alguém vai receber, alguém vai tomar posse dessa palavra, alguém que está esperando, alguém que pediu uma resposta para mim vai estar nessa live. Então entrega o recado, a resposta para minha filha. Diga que o melhor está por vir, o melhor vinho eu deixei para depois, que esse momento não é nada, porque haverá uma virada de estação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre tudo que te pertence. Te prepara que você vai andar na carruagem. Te prepara que você vai ser posta em evidência. Você que tem sido escondida nesses dias. É muito forte. É muito forte. Alguém, Ritinha, tem sido escondido nesses dias. Alguém que tem dito é para a morte. O Senhor me esqueceu. E Deus está dizendo: não, querida, te escondi. Te escondi porque o teu nome foi cotado. Te escondi porque tu não estava preparada. Mas está chegando o tempo que eu, o Senhor, eu mesmo, vou cumprir aquela boa palavra que eu tenho liberado ao meu povo. Aleluia. Rebalabaço de quelebiante orebadashi. Coloca a mão no seu coração. Rebalabaço de quelebiante orebanacho. Aleluias, aleluias. Eu não sei. Eu vejo o Senhor colocando. Eu vejo o Senhor colocando alianças. Alianças. Vai ter casamento. 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 Vai ter. Rebalaço de quelebiante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai ter providência de Deus. Vai ter providência de Deus, porque quando você está esperando, é Deus que providencia. Vai ter renovo no teu casamento, vai ter renovo. Essa frieza vai embora. Essa frieza vai embora, essa situação de frieza geral. Ela vai embora. Aleluias, 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 aleluias. Alguém que foi desprezado e desprezada. Alguém que foi desprezado e desprezada. Vai ser encontrado. Vai ser encontrado. Alguém que pensou que estava perdido. Alguém que pensou que não mais era visto. Alguém que pensou que tinha passado o tempo. O Senhor está dizendo nessa tarde: eu chego na hora certa. Eu chego na hora certa, mas eu vejo Deus vai mudar a agenda dele, igual mudou lá com Maria. Ele vai mudar a agenda dele por causa de alguém. Você está entendendo isso aqui, gente? É muito forte.
Sabe, eu acho maravilhoso. Tem situações que você vai viver e que você está vivendo. Preste atenção, situações que você vai viver ou está vivendo. Não é por causa de você. Para que alguém venha dar glória a Deus por meio daquilo Amém. que ele fez sobre a tua vida. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo, Ritinha? Tem situações, Ritinha, que você vai ter que passar. E não é por nada. É só porque Deus está querendo alcançar o coração de alguém. É só porque Deus quer revelar a glória dele para alguém. A Bíblia diz que os discípulos, até aquele momento, não conhecia Cristo como Deus. Eles não acreditavam a Jesus o título de Deus. Por quê? Porque ele não tinha visto ainda as maravilhas de Deus. Mas Deus está falando nesta tarde. O que você tem passado não é por causa de pecado, não é por causa de situações impostas. Sou eu agindo, porque há uma nuvem de testemunha. Pessoas vão precisar ver por meio de você. Olha, isso é muito forte, gente, o que Deus falou agora, gente. A partir do que ele vai fazer sobre a tua vida. Sabe essa situação que ninguém dá nada, que para você não vale mais? Sabe, ninguém conhece, mas está lá dentro de você. É isso que o Senhor está me falando. Algo que só você nem compartilha mais com ninguém. Por que você não compartilha com ninguém? Porque você tem vergonha. Porque se você for falar sobre isso com alguém, alguém vai dizer: ih, menina, esquece isso, rapaz. Isso não é para você, não. O teu tempo passou, você está maluco. E Deus está dizendo aqui nessa tarde, Tinha. O Senhor está falando, é sobre Deus vai fazer. Deus permitiu chegar nesse processo, porque quando ele te levantar, pessoas que estão na mesma situação que você vão olhar para você e vão começar a crer no milagre. Você vai ser instrumento, Ritinha, de milagre para outra pessoa. Você está entendendo aqui o mistério? Através de você, uma cadeia de milagres vai acontecer, porque as pessoas olharão para você e dirão: como Deus fez na vida de Ritinha, vai fazer na minha também. Se ele fez na vida de Simone, pode fazer na minha. Se ele fez na vida da pastora Mara, pode fazer também na minha. Se ele fez na vida de Lília, vai fazer na minha também. Você está entendendo aqui, gente? Você está compreendendo? Você está entendendo o mistério? Então, desliga a câmera, por favor. é importante compreender situações que você não gostaria de estar, mas não se desespere, porque não termina na prova, não termina na vergonha, na honra, mas o Senhor permite a situação dele. Você está entendendo isso aqui? Desliga a câmera já, por gentileza. Você está compreendendo? Muito forte, é muito forte. Prepare o seu coração. Prepare, escreva aí, marca o dia de hoje. O dia de hoje. Tem coisas novas de Deus chegando para você. Marque o dia de hoje. Pode escrever, marque a data de hoje. Haverá eu vejo o Senhor mudando pessoas aqui de estação. Mudando de estação. Novas folhas. Novas folhas. O inverno, o que o inverno tirou, a primavera vai trazer para você. Amém. O que o inverno tirou, a primavera vai trazer, vai providenciar para você. E aí vai chegar frutos. Vai chegar tudo o que você precisa. Estará dentro dessa estação de Deus. Dentro dessa virada, dessa mudança de Deus sobre a tua vida. Eu creio, Jesus. Tem situações, querido, que Deus vai precisar alterar a agenda. Eu estou falando agora sobre um novo nível de pessoa. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Presta atenção. Tem situações que se pode esperar, sim ou não? Tem situações e tinha que dá para esperar ainda. Tem situações que ainda é suportável, Sena. Tem situações que ainda é suportável.
Tem situações, Ivonete, que dá para esperar, mas tem situações que são extraordinárias. Tem circunstância que você precisa do mover extraordinário de Deus. E você sabe uma coisa? A impressão que nós temos é que Deus não entende nem sabe da urgência das coisas da minha e na tua vida. Já percebeu isso? Quando nós estamos passando por uma situação, a gente entrou nela e já está gritando por socorro desesperado, né, tia? Uhum. E aí Deus não chega no primeiro dia lá. Deus não chega Ai, não é melhor deixar a câmera no segundo. desligada, não, Jai? Nossa, Deus não chega, Deus só. Tia, Falhando, Jai. É melhor deixar a câmera desligada. eu tive que trocar aqui. Eu tive que trocar, Ritinha, de aparelho aqui, porque eu estou com outro operador no outro aparelho. Eu já previa que isso poderia acontecer. Vamos então voltar aqui com outro aparelho. Eu acho que agora vai. E aí, Ritinha? Tá me ouvindo bem, Ritinha? Tá, já tá gravando. Então, tem situações, gente, tem situações em que vai ser necessário que Jesus vai fazer alteração na sua agenda. Lembra que ele falou para Maria? Ele disse: ainda não é chegado a minha hora. Gente, mas se Jesus não fizesse o milagre naquele momento, o que era que ia acontecer, Ritinha? O casal ia ficar Triste. Envergonhado. envergonhado, porque a fofoca, Ritinha, ia correr de Jerusalém a Galileia. Não haveria um lugar onde aquele casal ia ser defamado. Eles seriam conhecidos como um casal que na noite ali de casamento esqueceram de comprar o vinho, ou eram pobres, ou eram mão de figa, eu não sei, Ritinha. Mas a fama iria correr, porque você sabe que no interior fica estreito, né? O povo gosta. O povo senta na porta de casa e trabalha. Jesus querendo livrar aquele povo, querendo livrar ali aquele povo de pecar e de manchar a imagem daquele casal, ele vai mover-se de compaixão e vai fazer o milagre. Eu estou gente, tinha calma, meu telefone aqui, ó. Amém. Tá gravando. Porque eu estou aqui no outro. O outro agora resolveu funcionar do lado aqui. Ô, Jesus! Tem que Deus vai mover o sobrenatural dele por causa do nível, por causa das circunstâncias, por causa não dá mais para adiar, não tem como colocar mais na frente. Alguém nesta tarde está passando por situações em que precisa da intervenção urgente de Jesus. E eu quero profetizar que ele vai mover em seu favor. Aonde? Quem é essa pessoa? Aonde você está? Isso aqui tem endereço certo, Ritinha. É para alguém que entendeu. Não só ela entendeu, mas Jesus também entendeu que precisa de um mover extraordinário e urgente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a saúde de alguém. Você, Maria, que tem intercedido por alguém, se você crê, creia que hoje Jesus entra nesta situação, move, vira o quadro, mas a vergonha não vai perpetuar sobre você. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa, Ritinha, para já caminharmos para o final, que eu percebo muitas das vezes, é que nós não alcançamos o milagre, a situação que nós desejamos. Ou, na verdade, nós ficamos tristes, deprimidos, angustiados, porque você está olhando para essa situação, é para você.
para essa situação que você está vivendo, e você tem se entristecido, ficado com medo, por um só motivo. Porque você tem olhado para Jesus, ou você tem olhado para essa situação e não para Jesus. Você tem olhado para essa circunstância de forma natural. Deixa eu perguntar para você: o milagre que Jesus fez foi de forma natural ou espiritual? Transformar água em vinho é algo natural ou é espiritual? O que é que você acha? É espiritual, né, Ritinha? Agora, Ritinha, por que é? E nas nossas circunstâncias e nas nossas situações, nós temos dificuldade de olhar para as coisas de maneira espiritual. Porque é que algumas situações, ao invés de olhar para Cristo, nós ficamos olhando apenas para a ausência, para a falta, porque eu acho maravilhoso, Ritinha. Sabe, quando Maria chama os servos daquela casa, a primeira instrução que Maria deu para os servos daquela casa foi a seguinte: faça tudo que ele disser. Em outras palavras, ela estava dizendo: não questione. Não questione. Se ele mandar, faça. Você está entendendo a revelação aqui, querida? Você está compreendendo aqui? Está entendendo a profundidade disso? Pare de questionar, pare de olhar para o natural, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os sinais terrenos. Não se engane. O diabo, para gerar incredulidade no seu coração acerca daquilo que Deus vai fazer na tua vida, ele vai criar todo tipo de manifestação para roubar a tua fé, para você tirar o olhar do foco. E qual deve ser o seu foco? O teu foco tem que ser Jesus. Jesus. Toda vez que você olha para as circunstâncias, para os sinais, você afunda. Sabe por que Pedro afundou? Porque olhou para as águas. Ele estava bem, estava andando sobre as águas, mas quando ele olha para a tempestade, ele teve medo. Você entendeu por que você está agitada? Você entendeu por que é que você não tem conseguido dormir? Você entendeu por que é que você tem tido insônia? Porque você, cara pálida, está tentando controlar o que você não consegue controlar. Você está tentando controlar o milagre. Ritinha, milagre se controla? Se entende milagre? A única coisa que você precisa entender é que toda vez que houver escassez e impossibilidade, é tempo de milagre. É isso que você precisa entender. Você compreendeu isso aqui? É só isso que você precisa entender. Não posso fazer. Já fui ao médico, já tomei medicamento, a coisa continua. Milagre, milagre, milagre. É só isso. Agora, e como é que esse milagre acontece? Apenas creia. Só creia. Só creia, declare e espere. Lembra de Maria falando para os servos: faça tudo quanto ele te disser. Já, mas o que é que Deus está falando para eu fazer? Como é que eu entendo isso, querido? Deixa eu falar um negócio para você. Quando a batalha é maior do que você e você não tem um entendimento, você louva. Você louva. Lembra de Josafá e a batalha? Você lembra? Apenas toque. Tem batalha que você não vai precisar fazer nada. Você só tem que adorar a Deus. Tem um nível de batalha que você tem entrado que Deus está cobrando de você apenas louvor. Ei, filha, olhe para mim. Enquanto você me louva, você tira o foco da tua debilidade. Enquanto você me louva, você para de olhar o problema. Ao invés de você exaltar o problema, você exalta o meu nome. Toda vez que você exalta o meu nome, surge em mim a obrigação de realizar um milagre sobre a sua vida. Porque em mim você depositou tudo. Como eu vou deixar você envergonhada? Como eu vou deixar você decepcionada? Se como uma criança você correu para mim, você veio para mim, eu tenho a obrigação de te proteger, eu tenho a sua tutela, eu tenho a obrigação de ir em teu favor. Por isso que Deus fala lá para o povo de Israel: nessa guerra, nesta peleja, você não vai ter que guerrear. Louve, 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 louve mais, louve, exalte ao Senhor, enquanto você louva. Oh, querido, você crê nisso? Cadeias cairão, multidões se renderão. Aleluia. Não olhe os seus problemas
e não pare de louvar. Bem, você crê? Louve, louve, querido. Olha, quando você não tiver resposta, não olhe para as circunstâncias, continue louvando ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Continue adorando. E o último ponto da nossa ministração nessa tarde é daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, é: prepare as talhas. Você ouviu o que eu disse? Prepare as talhas. O que? Olha, as talhas eram 6 talhas e tinha. Historicamente, acredita-se que davam todas elas. Cada uma delas poderia dar ali 120 litros e tinha. Eram pedras grandes, furadas no meio. E ali se depositava água. E essa água servia para lavar os utensílios e para os judeus que participavam da festa e os donos da casa fazerem os seus asseios. Você consegue entender isso aqui? Consegue compreender? E aí a Bíblia diz que Jesus manda eles encherem as talhas d'água porque estavam vazias. Você está entendendo isso aqui, gente? Olha que tremendo isso. Isso aponta, Ritinha, que provavelmente a festa já estava caminhando para o final. Era lá para o 6º dia. Né? Já tinha se usado bastante água. Mas o que é pouco para os outros, e para você é importante, para Deus também é importante. O que Deus está falando nessa tarde é: sua vida não vai terminar. O final ou do meio para frente, sua vida não vai ser um desastre. Deus está trabalhando para o teu melhor momento. Prepara a talha. E o que é a talha nessa tarde, Ritinha? A talha é o teu coração. Você consegue entender isso aqui, Ritinha? A talha, preparar a talha era preparar-se para o milagre. Consegue entender, Ritinha? E Deus está falando nessa tarde. Qual é a talha que você tem que preparar? É o teu coração. Enche o teu coração de esperança nessa tarde. O teu inimigo tem zombado de ti. E até falado que acabou e que não tem mais jeito. Mas Deus me mandou aqui nessa tarde para dizer para você que teu inimigo não sabe. Ele deixou o melhor para depois. É depois desse processo. Você está entendendo aqui, gente? A vergonha não ficará na tua vida. Tem milagre de Deus para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Porque Deus deixou o melhor para depois. Você lembra? Tem algumas passagens bíblicas fantásticas. Eles jogaram 3 na fornalha, Ritinha. De repente tinha quanto, Ritinha? Aparece alguém, o 4º homem da fornalha de fogo apareceu lá. Você está entendendo isso aqui, gente? Você está compreendendo? É muito tremendo isso. Atacamos ele de todas as formas, cortamos, furamos o seu olho, sabe? Cortamos o seu cabelo. Mas ele derrubou o templo e matou todos os filisteus. Consegue entender? No pior momento, naquilo que parecia ser impossível. Lembra de Ana, a afligida? Ela teve 7 filhos. E um deles foi juiz e sacerdote em Israel. Ei, querido. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O seu inimigo com certeza olhava para ela e dizia: ei, mulher, para com isso. Lembra a multidão apertando ela? Mas ela foi um dia, ela encontra com Jesus, ela já tinha gastado tudo. Sabe, naquele que parecia ser o momento, o pior momento dela, Jesus aparece. Você lembra de Sara? Você lembra de Abraão? A Bíblia diz: e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Querido, o que é que Deus não vai fazer na tua vida?
Por que é que para você esse momento é o último momento? Porque não foi assim com os outros. E se essas histórias estão escritas para nos lembrar que Deus continua agindo, quem é o Deus que tu serve? Então eu quero profetizar, querido, que quem viu o seu primeiro estágio, quando vê sua próxima fase, vai se escandalizar, vai perguntar como ela está de pé, como ele sobreviveu, como conseguiu. Eu tinha certeza que tinha encerrado já na prisão, que não tinha mais como sair, não tinha mais escape, mas ele vai viver para ver que Deus guarda o melhor vinho da vida daqueles que nele esperam para depois. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Deus está movendo em seu favor. Deus está movendo em seu favor. Deus está se movendo em sua direção. A irmã Silvana, tem agir de Deus para a sua vida, querida. Existe um agir do Senhor sobre a tua vida. Existe um agir de Deus sobre a tua casa. O Senhor manda te dizer, ei filha, uma nova estação está chegando para ti. Eu vejo como um vento, mas não é aqueles ventos que acabam com tudo. É o vento que coloca, que traz uma nova estação. Uma nova estação está chegando para a tua vida. Levanta a tua cabeça. O Senhor diz assim: eu tenho visitado ela nas noites. Por quê? Porque eu tenho visto. Porque eu tenho contemplado o choro, porque eu tenho contemplado o aperto do teu coração, porque eu, Senhor, nesta tarde visito a tua alma e te digo: não temas, mulher, porque eu estou contigo. Eu estou caminhando contigo no meio dessa fornalha. E se você abrir os olhos muito bem, vai ver que eu sou o quarto homem da fornalha de fogo com você. E esse fogo não vai te queimar, não vai te destruir. Tu estavas aí dizendo: Senhor, fala comigo. E o Senhor diz: eu estou falando contigo. Fica firme. Porque o Senhor manda te dizer que tem vitória para ti. O Senhor manda te dizer que tem vitória para ti, tem vitória para tua casa. Deus tem algo muito específico para tua casa, para o teu lar, para tua família. O Senhor me diz que é algo grande, é algo poderoso, é sobre honra. No lugar da desonra, o Senhor manda te dizer: haverá honra para tua casa. Rebalabaxote que lebiante oremanacho. Rebalabaxote que lebiante oremanacho. Eu vejo como se soprasse o teu nome assim, ó, e o teu nome fosse distribuído. Veio vergonha, e o Senhor está dizendo: ei, eu vou juntar todos esses papéis, o que é impossível, e eu vou trazer honra sobre a tua casa, sobre a tua família. Agora o Senhor diz para ti, mulher, tem uma água que se tu beber dela, rabaia sui canto lemanachu. Se tu beber dessa água, revalabaço, e ele te dá o pote, e o Senhor está dizendo: bebe dessa fonte, em nenhum outro lugar bebereis, bebe desta fonte, porque só eu tenho o poder de te alimentar. Já fostes em todos os lugares, já pediu, mas o Senhor está dizendo: eu estou agindo, eu sou a fonte. Senta e bebe dessa água. Senta e bebe dessa água. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ritinha, ficamos por aqui. Deus abençoe, Ritinha. Obrigado pela oportunidade, gente. Deus abençoe. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa é